uma noite sombria e silenciosa, fui despertado pelo ecoar de uma voz sinistra me chamando do abismo da escuridão. Como se um sussurro viesse das próprias sombras, aquelas palavras desconhecidas pairaram no ar, desafiando minha coragem e sanidade. Por instinto, permaneci imóvel, incapaz de distinguir se era realidade ou ilusão. O relógio marcava 1 da manhã quando os chamados misteriosos começaram a ecoar em meu quarto, lançando meu coração em uma dança frenética de medo e curiosidade. A cada noite que se seguia, a presença invisível se tornava mais audível, como se tentasse se comunicar através de uma barreira entre mundos. Em uma dessas noites assombradas, levantei-me, movido por uma urgência inexplicável, rumo ao banheiro envolto em sombras. O frio gelado do azulejo sob meus pés desencadeou um arrepio que percorreu minha espinha, enquanto a escuridão parecia se espessar ao meu redor. Foi então que ouvi, claramente desta vez, uma voz disforme tentando romper o véu do desconhecido. Minha mente mergulhada em um turbilhão de medo e curiosidade, corri de volta para meu quarto, embrenhando-me na segurança de minhas cobertas. Não fui tomado pelo pânico, mas sim por uma determinação firme em desvendar o mistério que se desenrolava diante de mim. Busquei refúgio na oração, buscando coragem e proteção contra o desconhecido que rondava meu lar. Ao retornar para minha cama, meus olhos se depararam com a visão aterrorizante de um vulto sombrio pairando no canto escuro do quarto. Era como se a própria noite tivesse ganhado forma, manifestando-se na figura de um homem esquelético envolto em uma capa negra que ondulava como sombras líquidas. O fantasma flutuava silenciosamente, ocultando seu rosto no capuz sombrio, enquanto meus olhos permaneciam hipnotizados por sua presença enigmática. Testemunhei o impossível enquanto ele atravessava meu quarto com uma graciosidade sobrenatural, desvanecendo-se através das paredes como se fossem feitas de névoa. Não fui consumido pelo medo, mas sim pela urgência de compreender a verdade por trás daquela aparição inexplicável. Ergui minhas mãos em uma prece silenciosa, pedindo proteção e orientação para aquele espírito perdido, para que encontrasse o caminho para sua redenção na escuridão que o envolvia. Meu nome é Laura e sou mãe de uma linda menina de 2 anos. Há cerca de um mês, começamos a perceber algo estranho em casa. Minha filha, normalmente tão alegre e brincalhona, passou a demonstrar um medo inexplicável, especialmente quando estava na casinha de madeira que fizemos para ela no quintal. Tudo começou a ficar perturbador quando decidi instalar uma prateleira dentro da casinha para suas bonecas. Parecia uma adição inocente, mas logo percebi que algo estava errado. Minha filha, que costumava passar horas brincando na casinha, agora corria para fora dela chorando desesperadamente, como se tivesse visto algo terrível lá dentro. A situação se tornou ainda mais sinistra quando ela começou a ter reações semelhantes mesmo quando estava dentro da casinha. Entrava, olhava ao redor e saía correndo, apavorada. Meu coração de mãe se partia ao vê-la assim, tão assustada e indefesa. Decidi confrontar a situação. Levei-a para dentro da casinha e perguntei sobre seus medos. A resposta dela me arrepiou até os ossos. Ela apontou para uma das bonecas na prateleira e disse que tinha medo dela, que ela fazia dodói. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, deixando-me com uma sensação de inquietação profunda.
Decidi investigar a origem da boneca. Descobri que era uma relíquia da irmã do meu marido, guardada pela sogra por mais de 25 anos. Isso só aumentou o meu desconforto. O que poderia haver de tão assustador nessa boneca para fazer minha filha reagir assim? Decidi procurar ajuda espiritual e marquei uma visita à igreja para que o pastor pudesse abençoar as roupas da minha filha. Mas os estranhos eventos continuaram. Sons inexplicáveis durante a noite, objetos que pareciam se mover sozinhos e uma sensação constante de que algo estava errado assombravam minha mente. Com o passar dos dias, a situação se tornou insustentável. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquela boneca e dos estranhos eventos que assolavam nossa casa. Mas o que eu encontraria poderia mudar tudo e mergulhar nossa família em um pesadelo do qual não haveria volta. Depois de muita investigação e angústia, finalmente descobri a verdade sombria por trás da boneca. A irmã do meu marido, cuja boneca tinha uma história trágica. Ela faleceu em um acidente terrível quando era criança, e a boneca era o último objeto que ela segurava antes de partir. A energia sombria e a tristeza daquela tragédia pareciam ter se transferido para a boneca, afetando minha filha de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Com o coração pesado, decidi me livrar da boneca, devolvendo-a ao passado sombrio do qual veio. Depois disso, as coisas gradualmente voltaram ao normal em nossa casa. Minha filha recuperou sua alegria infantil, e a sensação de medo que nos assombrava desapareceu aos poucos. Embora a experiência tenha sido assustadora, ela nos ensinou uma lição valiosa sobre a importância de confrontar nossos medos e enfrentar os mistérios que nos assombram. Agora, olhando para trás, percebo que nossa família emergiu mais forte do outro lado, unida pela diversidade e pela determinação de proteger uns aos outros, não importa o quão sombrio seja o desafio. A tensão se espalhava pela vizinhança como uma névoa densa, envolvendo cada detalhe sombrio da tragédia que assolava a casa ao lado. O filho da minha vizinha, com suas deficiências físicas e problemas psíquicos, era agora uma presença fantasmagórica que assombrava meus pensamentos e sonhos. Desde que me mudei para esta casa, há 13 anos, a vizinha e sua família sempre foram um enigma envolto em mistério. Sua reserva e a solidão que permeava sua vida despertavam minha curiosidade, enquanto os gritos angustiantes do filho ecoavam pelos corredores da casa, perturbando a paz da nossa vizinhança. A morte repentina do jovem trouxe consigo uma atmosfera de horror e desespero, transformando a casa outrora serena em um túmulo silencioso. O pátio, agora abandonado e tomado pela vegetação selvagem, era um lembrete sombrio da tragédia que se desenrolara ali. Os gritos continuavam a ecoar pela casa, como um eco dos tormentos não resolvidos que assombravam aquele lugar. Eu os ouvi enquanto estendia roupas no varal, enquanto meu marido os escutava enquanto lavava o carro. Eles penetravam em nossos ouvidos e em nossos sonhos, envolvendo-nos em uma teia de medo e desespero. Desesperada por encontrar respostas e ajudar a alma perturbada do jovem a encontrar a paz, decidi enfrentar meus próprios medos e investigar os segredos sombrios que se escondiam por trás das paredes daquela casa misteriosa. Mas o que eu descobriria lá dentro iria além do que eu poderia imaginar. Ao investigar a fundo a história da família, descobri que os gritos que ecoavam pela casa não eram sobrenaturais,
mas sim o resultado de anos de negligência e abuso. O filho da vizinha sofria em silêncio, preso em um ciclo de dor e desespero que finalmente o consumira. Com essa descoberta, pude oferecer à vizinha o apoio e a compaixão de que ela tanto precisava. Juntos, encontramos uma maneira de homenagear a memória do jovem e trazer algum conforto à sua alma atormentada. À medida que o tempo passava, os gritos diminuíam, substituídos pelo silêncio reconfortante da aceitação e da paz. A casa ao lado, agora vazia e silenciosa, era um lembrete sombrio dos horrores que haviam acontecido ali, mas também um testemunho da força da comunidade e da capacidade humana de superar a adversidade. Desde criança, eu sabia que havia algo além do que os olhos podiam ver. Meu nascimento foi envolto em mistério e dificuldade, um evento que marcaria o início de uma jornada peculiar e sobrenatural. Meu pai, ligado ao mundo espiritual do terreiro, chamou um preto velho para ajudar no parto de minha mãe, uma situação complicada que durou 3 dias. E foi assim que entrei neste mundo, com o toque da espiritualidade presente desde os primeiros momentos da minha vida. A vida no Pantanal sul-mato-grossense trouxe novos desafios e também novas experiências sobrenaturais. Aos 4 anos, eu já era capaz de ver e ouvir os espíritos que habitavam os arredores da fazenda. Durante a noite, enquanto todos dormiam, eu era visitada por entidades que clamavam por mim, batendo na porta do nosso quarto com uma urgência assustadora. Uma mulher, em meio a lágrimas, chamava-me pelo nome, implorando por minha ajuda. Outras vezes, um homem, em um lamento silencioso, chorava junto à janela. No começo, confundi essas manifestações com minha mãe ou com algum membro da família, mas logo percebi que eram algo além, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Assustada, recorri aos meus pais em busca de conforto e orientação. Sua explicação, embora enigmática, trouxe alguma segurança. Não abra a porta nem a janela, é a onça pintada. Mas eu sabia que essas visitas noturnas não eram simplesmente animais selvagens. Com o tempo, fui aprendendo a conviver com essas presenças sobrenaturais, compreendendo que era apenas eu quem as via e ouvia. E assim, minha infância foi marcada por encontros com o além, uma jornada de mistério e descoberta que moldou minha compreensão do mundo ao meu redor. A história começa em uma noite tranquila de janeiro de 2023, quando eu me encontrava sozinha em meu quarto, acompanhada apenas pela presença reconfortante da minha gata de estimação. Enquanto ela repousava serenamente sobre a cama, eu, como todo amante de gatos, decidi aproveitar o momento para capturar mais uma imagem da minha adorável companheira felina. O clique da câmera ecoou pelo quarto, registrando mais um momento fofinho para a galeria infinita de fotos de gatos que povoava meu celular. Nada parecia fora do comum naquele momento, e eu segui com minha rotina, sem dar muita atenção à imagem que acabará de capturar. No entanto, meses depois, uma reviravolta inesperada ocorreu quando minha amiga decidiu vasculhar minha galeria de fotos durante uma visita. Foi quando ela se deparou com a tal foto e me chamou para ver. A princípio, nada chamou minha atenção, até que, ao dar um zoom no olho da minha gata, algo arrepiante se revelou. Refletido na pupila dilatada da minha gata,
havia uma sombra estranha e sinistra, uma figura que parecia estar posicionada atrás de mim, observando-me. Meu coração deu um salto no peito, e um arrepio percorreu minha espinha ao perceber aquela presença sombria na foto. Não havia ninguém mais no quarto naquela noite além de mim e da minha gata, e a presença daquela figura misteriosa na imagem era desconcertante e perturbadora. O medo começou a se insinuar em meu peito, e a sensação de ser observada por algo invisível tomou conta de mim. Durante 3 noites consecutivas, eu lutei contra o sono, atormentada pelo medo do que poderia acontecer se eu fechasse os olhos naquele quarto que agora parecia ser habitado por algo além da minha compreensão. A sombra na foto era uma lembrança constante da presença inexplicável que havia invadido minha vida. Eu nunca havia experimentado algo assim antes, e a ideia de que algo sinistro estava se escondendo nas sombras do meu próprio quarto era aterrorizante. Quem ou o que era aquela figura misteriosa capturada na foto? E por que eu me sentia tão profundamente perturbada por sua presença? Essas eram perguntas para as quais eu não tinha respostas, mas que ecoavam incessantemente em minha mente, alimentando o suspense e a inquietação que agora habitavam minha vida. Desde que me lembro, sempre fui fascinada pelo sobrenatural e pelo desconhecido. Quando meus pais decidiram se mudar para uma chácara isolada no topo de uma colina, eu não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. A casa, uma construção antiga que passou por várias reformas nas mãos do meu pai, exalava uma atmosfera misteriosa e inquietante. As noites tranquilas logo se transformaram em momentos de tensão quando começamos a ouvir sussurros sibilantes nas sombras, e as paredes pareciam sussurrar segredos antigos. Os relatos dos vizinhos, especialmente do casal de idosos, acrescentaram mais lenha à fogueira da nossa imaginação. Histórias de um antigo cemitério e práticas de bruxaria na região ecoavam em nossos ouvidos, despertando um fascínio sombrio em mim. Um dia, enquanto dormia, senti minha coberta sendo puxada por uma força invisível. Ao abrir os olhos, deparei-me com uma mão escura e um vulto sinistro que rapidamente desapareceu nas sombras. Respirei fundo, recitei uma oração e forcei-me a voltar a dormir, mas os sonhos perturbadores logo tomaram conta da minha mente. Noites após noites, eu me via sendo arrastada por um homem de preto, cujos olhos eram poços sem vida, para um lugar repleto de sombras e mistérios indescritíveis. Ao compartilhar esses sonhos com minha mãe, ela apenas me aconselhou a rezar mais antes de dormir, mas eu sabia que havia algo mais sinistro rondando nossa casa. Um dia, acordei com os latidos frenéticos dos nossos cachorros e os sinos de vento tilintando com violência. Ao abrir os olhos, deparei-me com a sombra de um índio na janela. Um arrepio gelado percorreu minha espinha e gritei pelo meu pai em desespero. Ele prontamente saiu armado para verificar, mas não encontrou nada além do vazio. Minha irmã, ao testemunhar a cena, não pôde conter o riso, mas eu sabia que não era apenas minha imaginação. Com o passar do tempo, as visões se intensificaram, e logo nos vimos diante da figura sombria de um homem de chapéu observando-nos à porta do nosso quarto. Os latidos dos cachorros e os sinais da presença do índio na janela confirmavam nossos piores medos. Decidimos então dormir com as portas fechadas, trancadas, inclusive as do guarda-roupa, na esperança de afastar aquelas entidades sombrias.
mas a paz nunca mais voltou a reinar completamente em nossa casa. Anos depois, ao nos aprofundarmos no estudo do sobrenatural, descobrimos que o ser que nos observava pertencia ao povo das sombras, uma entidade maligna que assombra a imaginação de muitos ao redor do mundo. A figura indígena que nos visitava era, pelo contrário, um guardião protetor, mas o homem das sombras era algo completamente diferente. Até hoje, mantemos as portas bem fechadas à noite, conscientes de que o mal pode espreitar nas sombras mais profundas da noite. E embora nunca saibamos ao certo o que aquela entidade maligna queria conosco, uma coisa é certa, ela não tinha intenções benevolentes. Amigos do canal Horrores Inexplicáveis, eu vou ficando por aqui, e agradeço a todos que ficaram e ouviram até o final. Não se esqueça de curtir e seguir o canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.